Continuando, pessoal. Então, não esqueça de colocar a data de hoje aqui em cima da sua atividade. E vamos continuar. Observe as formas verbais destacadas no texto e responda. Que texto, tia? Esse texto aqui, ó. Dr. Drauzio Varela. Ele diz assim: observe as formas verbais destacadas no texto e responda. Em que tempos estão esses verbos? Então, vamos voltar aqui no texto, ó. Pegávamos, morava, produziam, existiam. Então, a gente percebe que todos esses verbos estão conjugados no passado, né? Eles estão no tempo passado ou pretérito e no presente, né? Tem uma aqui que está no presente. Hoje, quem vê? Vê está no presente, né? Por que ele usou esse no presente? Nós vamos já ver lá na frente. Mas a maioria estão no tempo passado. Os verbos que estão no tempo passado ou pretérito se referem a que época? Então, se refere a uma época passada. Ele disse aqui nos anos de 1940. Eu acho que é 1950, porque o Drauzio Varela escreveu esse relato no ano de 2000. Então, se ele disse que há 50 anos atrás, então, 2000, eu fiz até a continha para vocês verem, ó. 2000 menos 50, então é 1950, né? Ok. Então, você pode botar a uma época passada, por volta dos anos de 1940 a 1950, tá bom? Quando os verbos estão no tempo presente, ele se refere a que época? Então, quando o verbo está no presente, ele se refere à época atual, o hoje, né? Passado, ontem. Presente, hoje. Futuro, amanhã. Continuando. Com que objetivo foram usados os verbos no tempo presente? Ele mesmo já disse lá no texto, né? Que os verbos são usados no tempo presente com o objetivo de estabelecer uma comparação entre as épocas. Quando ele disse assim, ó: hoje quem vê o bairro de Santana com caixa d'água, custa acreditar que há menos de 50 anos existia chácara ali. Então, ele usou esse verbo hoje, né? Hoje quem vê, o verbo aqui é ver. Ele usou para fazer uma comparação entre o presente e o passado. Continuando. Que outra palavra ajuda a identificar que o narrador se refere ao tempo presente? A palavra hoje, né? O advérbio. Hoje é um advérbio de tempo. Em um relato de memória traz o olhar particular do autor sobre aquilo que ele viveu. Portanto, não revela apenas fato, mas também sentimentos, sensações e impressões. Leia um trecho do relato de memórias do livro Por Parte de Pai, de Bartolomeu Campos de Queiroz, e em seguida responda a questão. Então, vamos ler aqui esse trecho, é bem interessante. Minha cama ficava no fundo do quarto. Pelas frestas da janela soprava um vento resmungando, conchichando, esfriando meus pensamentos, anunciando fantasmas. As roupas dependuradas em cabides na parede se transfiguravam em monstros e sombras. Deitado, enrolado, parado, imóvel, eu lia recado em cada mancha, em cada dobra, em cada sinal. Bartolomeu Campos de Queiroz, Por Parte de Pai, Belo Horizonte, 1995, página 17 e 18. Ele pergunta aqui, ó, que sentimento fica evidente nos fatos narrados? Então, o sentimento de medo, de insegurança, né? Gente, eu me identifiquei tanto com esse poema que eu também era assim. Em tudo eu via monstro. Papai não podia apagar a luz que eu ficava vendo monstro de todo jeito. Então, eu não sei se vocês se identificaram, mas eu me identifiquei muito. Nos relatos de memória tem uma última dica, né?
Nos relatos de memória, os autores narram experiências vividas no passado, contadas da forma como são lembradas hoje. Então, ele lembrava dos acontecimentos dessa forma. Então, em um relato de memória, não são só histórias, como ele disse, são sentimentos, são dores, são angústias, né? São alegrias, tudo isso fica registrado em um relato de memória. Por isso a importância do detalhe. Quando vocês forem fazer um relato de memória, sejam detalhistas. Não passa só relatar um fato simplesmente. Você tente dar emoção através dos pequenos detalhes, tá bom? Um abraço.